ouvindo, estou te ouvindo sim. Bom, agora comecei a gravar, então, Ok, autorizado. está autorizado. Tá ok, obrigado. É, essa pesquisa que eu estou realizando é principalmente acerca, ainda, né, nesse princípio, sobre teatro em Porto Velho, mas, evidentemente, as pessoas transitam, e você sendo do sindicato, evidentemente, tem muito a contribuir, né? Futuramente, a gente espera que cobrir também todo o Estado. Mas essa pesquisa, por hora, ela tem um recorte mais na capital. Você me ouve bem? Estou te ouvindo. Tá. Tem hora que está falhando. Ah, é? Nossa, deve ser. A internet tem esses problemas, mas espero que não. Aí vai dando Que não. jeito. Isso. Bom, deixa eu só explicar rapidamente a metodologia, porque ela não é uma entrevista como uma entrevista jornalística, né? Não tem uma pauta, eu não anotei, as perguntas elas vão surgindo, né? É muito Certo. mais dentro de uma metodologia que a gente chama de história oral, para deixar a pessoa mais à vontade. E Certo. eu vou fazer mais ou menos como eu fiz alguns encontros aqui, que eu chamei de conversas de quinta, em que as pessoas contavam mesmo um pouco da sua história. Então, vamos começar, por exemplo, pelo começo. Então, quem é o Firme Neto? Como que é seu nome civil e como que é se o seu nome artístico é Firme Neto Mendes, pelo que eu estou vendo, não é isso? Mas onde você nasceu, se você é de Rondônia mesmo, e como começou, como chegou ao teatro? Certo. Eu me chamo Firme Neto Mendes, eu nasci no estado do Espírito Santo, fui registrado na Bahia, né? Sou de uma família de 18 irmãos, 9 mulheres e 9 homens, ou melhor, 9,5, né? Que nasceu eu viado no meio. Com muito orgulho. Né? E com todo respeito a todos os homossexuais, do qual me estimo muito em ser um. E comecei a fazer teatro na infância, quando ainda criança, na escola, né, no Espírito Santo. E na década de 80, de 78 para 79, meus pais vieram e trouxeram todos nós para Rondônia. Meu pai era madeireiro, exportava madeira para a Venezuela, para a Colômbia. E meu pai era baiano, minha mãe italiana, né? Aquelas italianas impulsivas, né? Mas muito glamurosa, muito ética, muito sabida. E sustentavam todos nós, e sustentou com todo orgulho, com todo respeito, com toda ética, com toda sapiência que o povo de antigamente tinha, os pais tinham, né, para criar seus filhos, que hoje não se tem. Hoje, por exemplo, devo muito aos meus pais, especialmente à minha mãe, de ter permitido que eu se tornasse não, que eu sempre digo, eu nasci artista, né, mas que eu me enveredasse para o mundo das artes, né, e tive todo esse apoio dela, inclusive, eu fiz graduação em teatro em Cuba, né, me formei em teatros, também sou advogado, né, e, enfim, estamos aí na luta desde 78. Na verdade, eu comecei no teatro em 75, né? Na verdade, em 75, no Espírito Santo. Lembro como hoje, o meu primeiro espetáculo era Coração de Luto. A gente cheguei a trabalhar no Circo Trica, né? E que a gente, na época, os circos tinha apresentações de teatro, né? Aquelas tragédias, aquelas comédias que o circo tinha, era o auge do momento do circo, era quando chegava a apresentação de teatro. Então, foi por aí, né? Chegando em Rondônia, eu fundei um grupo de pessoas, o Grupo de Teatro Arterial, no qual existe até hoje, o primeiro grupo de natureza jurídica criada no estado de Rondônia, né? Que hoje, ela passou por uma reforma, a questão estatutária, né? Hoje é a Associação de Artes e Cultura Arterial. De lá para cá, nós fundamos também a Federação de Teatro do Estado de Rondônia, que é a Federação de Teatro Amador do Estado de Rondônia, do qual eu fui secretário, eu fui tesoureiro, eu fui presidente. Enfim, nós levamos essa
colaboração muito tempo junto com o Fernando Benicasa, Anja Bedotti, Chuluca, Chicão, Cláudio Vrena, Alejandro Bedotti, Ricardo Moreira, Edneia Chances, a velharada toda, né, que muitos morreram, outros foram embora, e outros estão aí ainda na luta. E o Arterial sempre foi de Cacoal? Como? O seu grupo, o Arterial, sempre foi de Cacoal? Não, de Paraná. Não, de Paraná. De Paraná. E de lá para cá nós fomos trabalhando, e aí eu sempre quis implantar a questão profissional no estado de Rondônia. Foi quando nós tivemos o apoio do SATED do Distrito Federal, o Valmir e o Lia Samara, né? E nós fundamos em 91, 92, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Direções do Estado de Rondônia. Nós somos o sindicato mais novo da Federação Brasileira. Esse sindicato existe, é uma forma da gente regulamentar a profissão do artista, para que tenhamos os nossos direitos assegurados em lei. Até hoje, apesar de tanto tempo de existência do sindicato, muita gente ainda não entende, não compreende qual é a finalidade, o objetivo primordial do Sindicato dos Artistas. Até mesmo alguns artistas, eles não entendem, muitos não entendem, porque muitos artistas não querem ler, não pesquisam, não analisam, e não sabem essa importância, né? E esta lei foi criada em 78, que é a Lei 6.533, né, e o Decreto 82.385, né, que foi criado com muita luta de grandes artistas neste país, né, e que foi a única lei que ampara, de fato e de direito, os artistas brasileiros. Firmineto, você já foi por um monte de lugar, mas agora vamos destrinchar isso aí. Eu estou fumando. Sim, sem problema, pode fumar, beber, fique à vontade. Até porque eu também estou em casa, né? E você também está no seu escritório. Estou em casa aqui também. Hoje, inclusive, fechamos o nosso espaço, porque com esse processo todo, o meu grupo tinha um espaço, estava alugando há um pouco mais de um ano, e hoje a gente foi lá retirar as coisas, né? É um momento difícil que as artes estão passando. E espero que a gente consiga também falar um pouquinho disso mais para frente. O Arterial, então, é de 1978. Não. O Arterial, ele é de 1982. Ele foi fundado no dia 4 de abril de 82. Porque em 78, eu cheguei em Rondônia em 78. Né? E nós só conseguimos fundar o grupo de teatro Arterial em 82. De 78 até 82, eu fazia parte do Grande Artéria, que era um grupo que pertencia à Igreja Católica. Né? Era um grupo que tinha uma finalidade meramente de fazer trabalhos religiosos. E eu sempre fui para a Fentex, né? Não concordava com certas coisas. Quando eu me insurgir contra algumas coisas, né? E daí fundamos o grupo Arterial. Você e quem mais? Nessa época, quem estava comigo era a Romilda Moreira, uma grande atriz, né, que foi secretária também da Federação de Teatro de Rondônia, era o Francisco Carlos, era a Mama, a primeira atriz negra de Rondônia, né, que a gente chama de Mama, né, que foi considerada a primeira dama do teatro do estado de Rondônia, né, hoje não mais atua, porque virou evangélica, né. A Mama, como que é o nome todo dela? Ana Moreira. Ana Moreira. A primeira atriz negra de Rondônia. A Grael, inclusive, fez um trabalho de pesquisa no TCC dela sobre a atriz Ana Moreira. Você pode entrar em contato com ela, que eu passei todas as informações para ela, inclusive fotografias, essas coisas, tudinho ela tem sobre a Mama. Ah, que maravilha. E teve muita gente. No Grupo Arterial, a gente sempre fala, o Grupo Arterial hoje se tornou um patrimônio imaterial
da sociedade de Paraná. Todos os velhos empresários, o povo mais antigo, todos conhecem a luta do arterial. É uma luta muito bonita, muito sofrida, né? Mas é uma história bonita, né? Tem na história dos anais de Paraná sobre essa questão do arterial. Então, pelo arterial passou nada mais, nada menos de que umas 500, 600 pessoas. Uns por então, curiosidade. Vocês faziam trabalho de formação, isso é, oficinas, cursos, e montavam os trabalhos. Sim, nós fazíamos nossas reuniões, a gente, no início, na década de 79, 80, até 81, a gente se reunia debaixo de um poste na rua, que era o único lugar que tinha uma lâmpada. Mas aí a gente precisava de autorização da dona da casa. E ela autorizava a gente ficar só das 6 até as 10. Passando das 10, a gente não podia ficar mais debaixo do poste. E mesmo assim na rua. Aí nós conversamos na época com o Albel Neves, que era o presidente da Câmara de Vereadores, e através dele nós conseguimos usar uma sala da Biblioteca Municipal Círios Cobains de Paraná, numa condição que nós cuidássemos, limpássemos, que nós fôssemos, na verdade, os zeladores dessa biblioteca. E durante, acho que aí, meio que uns 20 anos, nós frequentamos nesta biblioteca, cuidávamos, zelávamos de toda essa biblioteca, conquistamos a confiança deles, e eles chegaram ao ponto de tirar uma cópia da biblioteca e nos dar para a gente se reunir. E a gente só podia se reunir no domingo à tarde. E a gente criava os nossos textos, alguns amigos do Espírito Santo, do Nordeste, mandava alguns textos para nós. Eu montei muito texto da grande escritora Lúcia Ramalho. Eu fui o primeiro de Ramalho, da Paraíba, paraibana, de Campina Grande. Sim, eu a conheci no Festival de Campina Grande. Eu também tive o belo prazer de conhecê-la. E eu fui o único ator do sexo masculino a montar porque a noiva botou o noivo na justiça. Quando ela ficou sabendo, ela não acreditava. Ela delicioso. ficou encantada. Ela ficou encantada. Como é que ela disse para mim, Firmineto, quando eu criei esse texto, eu jamais imaginei um homem interpretando a noiva, né? E aí eu mostrei para ela tudo, levamos as fotografias, que na época a gente tinha aquelas fitas VHS grandona, né? Dava um trabalho para filmar aquilo, era caríssimo. Era um absurdo aquilo, né? Hoje a gente está aqui se falando no meu celular pequenininho, bem pobrezinho, né? E estamos conseguindo se comunicar. Graças a Deus, a evolução, né? Então, foi assim, foi com muita luta, com muita conquista. Nós montávamos, nós tínhamos no grupo o Francisco Carlos, que também era escritor, e eu sempre escrevi também, e nós criamos muitos textos. Nós criamos, por exemplo, o Quando Eu Crescer, que foi um texto infanto-juvenil, que foi muito sucesso no estado de Rondônia, Urino Fedegoso, dos Santos, né? E tantos outros. Já montamos texto da Sueli Rodrigues, que é uma grande atriz, uma grande iluminadora, uma grande editora em Porto Velho, uma grande amiga, é um exemplo de artista, de ética, de profissão, nossa companheira, como todos, a Ângela Bedotti, e tantos Chicão, e tantos antigos que estão aí, faltando, na verdade, que eu sempre digo, a valorização. Porque de tapinha nas costas, de beijinho, eu te adoro seu trabalho, eu amo seu trabalho, isso é até chato esse comentário, né? As pessoas sempre falam, mas você queixa muito. Eu não me queixo muito. Eu apenas coloco os pingos nos is, né? Porque artista também bebe, artista também fuma, artista também come, artista também tem filhos, tem moradia, estuda, trabalha, tem tudo isso, né? Sim. É por isso que esse momento é tão crítico, né? Muita gente... É um daqueles momentos que muita gente fica pelo caminho, porque vai ser bem difícil. Eu queria saber um pouquinho mais dessa tua formação em Cuba. Como é que foi? Quanto tempo você ficou por lá? Que ano que era isso? Eu fui para Cuba em 99. 89 para 90, 98 para 99. Voltei de Cuba em 90.
Eu tinha ido fazer um trabalho com o governo africano, na África. Eu passei muito tempo na África, contratado pelo governo africano. Eu trabalhei, o maior tempo eu passei em Luanda, em Angola, e depois visitei alguns países, né, como Congo, Zaire, alguns países, né, mas o meu trabalho mesmo, contratado oficialmente pelo governo angolano, que eu passei o maior tempo, foi em Luanda. E eu trabalhava eu sou maquiador de profissão. Vivi meu trabalho, tenho meus livros lançados sobre maquilagem, né? Eu fui o primeiro maquiador no Brasil a lançar o livro sobre maquilagem, que é a arte de bem maquiar, de Felipe Neto Mendes, né? É um livro extremamente pedagógico, né? Tanto para cinema, quanto para teatro e televisão, né? É um livro muito bonito. Hoje, eu deveria, se fosse relançar ele, republicá-lo ele novamente, eu teria que mudar algumas coisas, porque modernizou-se muito. Na época, né, não existia certas coisas, então era muito primário as coisas. Mas é um livro que eu sugiro, não porque é a autoria minha, mas eu sugiro que o pessoal de teatro, de televisão e de cinema dê uma olhadinha para matar até mesmo a curiosidade. Você ainda tem exemplar desse livro aí? Eu só tenho um. Se você quiser, eu posso pegar para te mostrar. Sim, pode ser. E eu, um dia, quero ter acesso a ele. Rapidinho. Sim. Tô de volta. Pegando ele, achei um outro também. É este aqui, ó. A arte de bem maquilhar. Sim. A arte de bem maquilhar. Tem esse outro aqui. Eu tenho, na verdade, 4 livros publicados. Este foi o primeiro de poesias. Certo. Aí tem a arte de bem maquilhar, Nem por Amor, Feito por Amor, Cracrete Ação, que foi um livro lançado eu e o meu amigo, que Deus a tenha, o Neilton Rocha, né, nós publicamos junto, eu com poesias, ele com crônica, né, e assim foi. E agora eu estou tentando, já tem 4 anos que eu estou tentando ver se eu consigo publicar meus textos de teatro, né, eu tenho alguns textos, eu quero ver se, antes de mudar deste planeta, se eu ainda publico. Não, vai publicar. E espero que o governo aí solte os editais. Uma das coisas que eu andei me reunindo, falando que era importante que nos editais de literatura aceitasse também dramaturgia, porque fica muito fechado a conto e poesia, né? Porque, na verdade, Nobre, está precisando, gentilmente, em Rondônia, pessoas que façam esse trabalho que você está fazendo, porque tanto o trabalho em vídeo, em documentários, o escrito também é literário. E nós precisamos criar essa literatura cultural que em Rondônia ainda não existe sobre teatro, é muito pouca. E as pessoas que se habilitam a escrever sobre a história do teatro em Rondônia, elas não é do ramo. Então, fica uma coisa assim, muito superficial, sem muito aprofundamento, né? Sem as fontes, na verdade. E é uma memória pouquíssimo registrada. Isso é uma da eu acabei me interessando, porque é isso, nós não temos uma história, né? E foi feito tanta coisa, principalmente ali nos anos 80, me parece que foi uma década muito fértil. O movimento cultural de Rondônia, na verdade, o momento fervescente foi na década de 80 até a década de 90. Nós fazíamos as coisas, festivais de teatro, simpósios, seminários, e às vezes eu fico perguntando a Deus, meu Deus, era tão difícil, e a gente conseguia fazer, né? E hoje tem mais facilidade, mas se complicou em certas coisas. Hoje os políticos, eles em vez de ajudar, muitos atrapalham, muitos poucos têm boa intenção, né? Mas Rondônia sempre foi um processo cultural. Alguém ligando aqui, eu não vou atender, não. E é isso. Mas você estava falando justamente de que Rondônia sempre teve esse processo cultural. Você falava há pouco que os políticos antes... sim, verdade. Voltei ao fio da meada. Então, nós tivemos situações políticas em Rondônia onde
eles colocavam a polícia para bater na gente. Teve uma certa vez, nós fomos fazer uma manifestação em frente à prefeitura de Porto Velho, e nós levamos, era o festival de teatro, um congresso de teatro que nós estávamos fazendo em Porto Velho. E, na época, o governo era o Oswaldo Piana. E ele, antes de ser eleito, ele assumiu um compromisso com nós, artistas, na época era, até então, a Federação de Teatro Amador de Rondônia. E, quando ele foi eleito, nós fomos no Palácio confirmar o que ele tinha prometido com a gente no documento. Chegando lá, ele virou para nós e disse assim, eu falei isso? Falei. Então, desfala, que eu não vou cumprir nada disso com vocês. Então, Rondônia tem coisas muito sérias. Nós já tivemos, por exemplo, o coronel do Exército sendo secretário de Cultura de Rondônia, com todo respeito que tem ao povo do Exército. Mas não é a praia deles. Não é a praia área deles. Nós já tivemos tudo que se pensar na representação dos órgãos que ostentam o nome Cultura em Rondônia, menos artista. Eu desconheço. Atualmente é um rapaz que antes tinha trabalhado na carceragem, né? É PM, eu fiquei sabendo que é PM. Você falou aí, chegou justamente em 78, e falando ao mesmo tempo dessa dificuldade, que ano que foi essa reunião aí desse congresso e que o político recebeu dessa maneira? Já era anos 90? Foi mais ou menos, eu creio, eu já tinha voltado de Cuba. Então já 92, 93. Foi 92, por aí. Não lembro bem direitinho, não. Né? Mas teve várias situações com Gerando Santana, tantos e tantos outros que você precisa de ver. E a gente sentar para conversar, lembrar de detalhes, né? Nós temos aí em Porto Velho uma grande artista plástica que, para mim, aos meus olhos, eu considero uma das melhores artistas plásticas, uma das do estado de Rondônia e da região norte, que é a Rita Queiroz. E a Rita Queiroz, ela sempre esteve ao lado de nós atores, de nós artistas do estado de Rondônia. E a Rita sempre foi uma mulher muito composa, tinha aquela bunda que eu chamava ela de bunda de lavadeira, e às vezes a gente escondia de trás da bunda dela quando a polícia ia bater na gente. Então a Rita levou muita cacetada na bunda, escondendo nós atrás dela. São coisas assim que a gente fala na brincadeira, mas que foi fatos verídicos. Sério, sim. Em relação a essas coisas sérias, você começou ali em 78, ou chegou aqui em 78, era ainda território, e ainda também ditadura militar. De Paraná ainda era... De Paraná, na época, era Vila de Rondônia. Vila de Rondônia. Era Vila de Rondônia, de Paraná. Como é que foi? Vocês vivenciaram alguma coisa, porque até 85 era também ditadura militar no Brasil, alguma perseguição? Como é que foi? Teve. Inclusive, eu tenho textos carimbados pela censura. Teve uma situação muito interessante, e eu entrava em cena e eu falava a palavra buceta. E aí, eles assistiram o espetáculo primeiro, e disseram assim, olha, você não vai poder falar essa palavra. Aí tirou a palavra. E aí, o que eu fiz? Quando nós fomos apresentar o espetáculo, antes de começar o espetáculo, eu disse para o público, me apresentei para o público, disse boa noite. Quero dizer para vocês que no texto foi cortado algumas palavras, como, por exemplo, a palavra buceta. Quando eu vou falar a palavra buceta, eu não posso. Então, mas aí eu vou parar um tempo, vocês vão entender que era a palavra buceta. Aí, resumindo, eu falei a palavra buceta mais de 10 vezes. Mais do que... Então, simplesmente riu. Então, nós tivemos muita censura, né? Algumas pessoas... Porque o lado empresarial de Rondônia, no estado todo, não começou com formação acadêmica. Começou por quem tinha o dinheiro, é que montava o estabelecimento e tal. E aí, as coisas, na época... tinha muita dificuldade, por outro lado, quem tinha dinheiro tinha facilidade. Então, me perdoe aqui, não quero citar nomes, né, mas era um grupo de empresário um pouco tapado, na verdade. A palavra certa é tapado, eles não entendiam certas coisas, eles não entendiam por que fazer teatro, eles não entendiam o que era teatro. Nós tivemos um deputado,
que era de Cacoal, que chamava Mão de Onça. Ele tinha uma mão desse tamanho assim, o homem. Nós fomos lá uma vez pedir uma ajuda para eles, para mandar alguns artistas para fazer uma formação num encontro em Belo Horizonte. Aí ele foi com todos nós e disse, é verdade, meus filhos, tem que ser assim mesmo, a cultura é muito bom, tem que plantar arroz, tem que plantar feijão, mandioca. Aí o que você vai conversar com um homem desse? Nós simplesmente viemos embora todos nós. Então teve esses gracejos, né, que a gente às vezes entendia o que estava acontecendo, às vezes não, e às vezes da nossa parte também muito ingênua certas coisas, porque a gente não tinha muita afinidade com certas questões políticas. Deixa eu só atender uma amiga minha que está trazendo uma cervejinha para mim. Sim, fica à vontade. Estou de volta. Ótimo. E teu nome de batismo é Firme Neto mesmo? É Firme Neto Mendes. E meu nome artístico é Firme Neto Mendes também, e o pseudônimo Firme, né? Que, na verdade, a nível de Brasil, como eu tenho uma luta muito, muito constante a nível nacional, então eles me apelidaram de senadora. Então, hoje eu sou considerada senadora. Você sabe que do movimento cultural em São Paulo, tem uns amigos que me chamavam de senador, olha só. Que loucura. Eu queria que você falasse um pouco, Firme Neto, do processo da federação, como é que foi, o processo de organização, se foram muitas reuniões, se foi fácil. Eu sei que nessa época o Ricardo Moreira já estava por aqui em Rondônia também, né, que ele fica ali de... o Ricardo, ele morava em Cacoal, ele montou o grupo junto com o Chicão fez parte do grupo dele, que era o Essência das Coisas. O Ricardo era um grande profissional, era uma pessoa, trabalhava, era PM na época, mas tinha toda uma liberdade dos companheiros dele, do pessoal do quartel. E a Federação de Teatro de Rondônia, ela foi criada com muita luta. Uma das pessoas que foi chave, mestre, e de fundamental importância na criação deste movimento de Rondônia foi o Jango Rodrigues, né, que era bonequeiro, né, o pai também era bonequeiro, tinha o Teatro Sul Rodrigues ali ai, meu Deus, esqueci o nome do bairro, aí em Porto Velho, esqueci agora, né, mas perguntando sobre o Teatro Sul Rodrigues, o Jango Rodrigues, todo mundo vai saber. Então, juntou-se o Jango, o Fernando Benicaça, já faleceu também, que foi o primeiro presidente da federação nossa, foi o Fernando Benicaça, e o Jango, a Ângela Cavalcante e o Bedotti, né? E juntou-se comigo, com a Romilda Moreira também, o Ricardo, e nós fomos fazendo contato via, na época, era telégrafo. A gente usava os telégrafos das prefeituras. E a gente mandava e pedia algum conhecido, algum amigo que vinha. E em alguns momentos a gente ia com dinheiro próprio nosso nas cidades. A gente ia de ônibus, né? E conversava com 2, 3, 5 pessoas, o que a gente conseguia. Né? Principalmente todas as igrejas católicas no estado, elas sempre tinham e tem até hoje os grupos de teatro da igreja. Então, nosso contato partia principalmente dessas pessoas. Quando a gente tinha conhecimento, já tinha um grupo de teatro na cidade, a gente fazia esse contato com esse grupo. E as coisas iam fluindo. Foi quando nós realizamos, pela primeira vez, o primeiro encontro de teatro, o movimento cultural concreto surgiu na cidade de Ouro Preto, aqui em Rondônia. Foi o primeiro encontro onde nós conseguimos reunir toda a galera que fazia cultura no estado de Rondônia. Em Ouro Preto do Oeste. Que ano, você lembra, Ouro Preto? Isso, Nobre, eu não sou muito bem de data, mas isso deve ter sido em 82 para 83. 82 para 83. Aí, então, já era Estado, já não era mais federação. Porque o Estado, a criação do Estado de Rondônia é de 81.
Não, mas o movimento já existia, a Federação de Teatro já existia. Nós tivemos poucas reuniões antes, assim, de 10 pessoas, 15, mais um evento, assim, que tinha em torno aí, nós conseguimos reunir em torno de mais de 150 pessoas. Creio que foi em 82, eu não lembro direito. Mas existem alguns registros, ainda existe. De lá, nós conseguimos depois realizar o primeiro congresso de teatro aqui na cidade de Paraná, em 83. Na época, quem era o secretário de Educação de Rondônia, aqui de Paraná, era o Domênico Laurito, que deu para nós, na época, um apoio muito bom, né? Eu não lembro quem... na época, quem era o Abelardo Castro, que era o secretário de Cultura do Estado de Rondônia. Com ele, nós também tivemos muito atritos, né, que ele queria fazer o que ele quisesse. E, na verdade, depois ele foi, a Rondônia tinha uma representação de cultura de Estado em Brasília, e uma certa vez nós reunimos, isso já foi em 80 e 92, eu levei, através do sindicato, um grupo de artistas, né, de artesãos, artistas plásticos, para expor no Salão Nobre de Brasília. E ele tinha assumido um compromisso, ele e o senador Aragão com nós, que bancaria a nossa estadia e alimentação. Ao chegarmos em Brasília, pelo contrário, nenhum dos dois ajudou a gente. E nós ficamos sem saber o que fazer. Foi quando nós recorremos a outros senadores, a outros deputados que não eram de Rondônia, principalmente os deputados do Norte, do Nordeste. Foi quando eles ampararam, colocaram a gente no hotel e tudo, e para nosso bel prazer, todas as obras de arte que nós levamos, tudo, vendeu tudo, não ficou nada. Então, teve esses empecilhos, essas coisas. Aí, depois, nós fizemos um grande festival, também, que se eu não me engano, foi em 85, em Colorado do Oeste. Foi um grande festival, nós conseguimos reunir em torno aí de 200 e poucas artistas, né? Com teatro de palco, teatro de rua, fantoche, mamulengo, e foi um grande festival. Nós também realizamos festivais também, nós conseguimos realizar, na época, através do Ricardo, era o presidente da federação, o primeiro festival internacional de arte, que foi realizado em Guajará-Mirim, né? Foi muito interessante também. Inclusive, tem alguns no YouTube, tem até uma participação minha nesse festival, quando eu interpretava o Palhaço Pipoca, né? Um jagão dizendo, toma ali. É bem interessante isso. Quem deve ter algumas coisas sobre essa situação é o Chicão Santos. Eu vi que ele tem, agora, eu já entrevistei o Chicão, entrevistei a Ângela também, já conversei com ela. É interessante esse movimento aqui em Rondônia, porque ele se dá ali nos anos 80, principalmente, e 90, pelo interior, né, mais do que na capital. Quer dizer, apesar de se organizar na capital. Sempre o processo cultural no estado de Rondônia sempre foi mais forte no interior, toda a vida. E outra, uma coisa que eu percebo, toda a vida eu percebi isso, e percebo isso até hoje. Você acha que a proximidade... Desculpa, no interior. Esses eventos que vocês realizavam, por exemplo, eu espero que eu não tenha cortado teu raciocínio, isso seria devido à proximidade com as prefeituras ou não? Sim. Nós tínhamos, por exemplo, eu aqui em Paraná, tinha alguns afintos, alguns afetos maravilhosos, né? Pessoas que eu tinha uma certa amizade, né? Não vou dizer influência, amizade, né? E isso ajudava. Então, muitos eventos aconteceram em Paraná em função, talvez, da minha pessoa em ligação mais direta com o poder público. Então, isso abria as portas, né? Raramente nós conseguimos fazer algum evento em Porto Velho. Um dado interessante, Nobre, é que, até hoje, você lidar com os artistas do interior é mais fácil do que com os artistas de Porto Velho.
Eu sempre até brinco assim, não desmerecendo ninguém, longe de mim aqui, desfazer de qualquer artista. Mas eu sempre falo, Porto Velho tem muita estrela para pouca constelação, né? Então, isso atrapalha o trabalho. Então, as pessoas só olham para o seu próprio umbigo, né, e esquecem que tem um coletivo. Teatro, exclusivamente, é uma arte coletiva. Ninguém faz teatro sozinho. Mesmo se você faça um monólogo, você vai precisar de um iluminador, de um sonoplasta, de uma costureira, de um maquiador, de um técnico, de um figurinista. Você vai precisar de alguém. Porque é uma arte coletiva. É um jogo de futebol. Os homens não entendem de futebol, mas parece que é 22 homens, é 11 de cada lado, não sei, um negócio assim, né? É isso mesmo. Eu também sempre uso, não a metáfora do futebol, mas é isso. Eu sempre falo para os meus estudantes que é uma arte coletiva e cada vez mais as novas gerações têm uma dificuldade tremenda de trabalhar coletivamente. É uma dificuldade tremenda. Eu fiz uma pergunta logo no início. Agora, lembrei. Como é que nós fazíamos as atividades, né? Então, como as pessoas eram muito leigas, não tinham muita formação, então nós orientávamos oficinas de teatro. Nós orientávamos oficinas para adolescentes, para adultos. Então, nós fizemos várias oficinas de teatro. Quando a gente tinha condições financeiras, a gente trazia alguns profissionais de fora de Rondônia, trouxemos grandes profissionais, grandes mesmo, e passava o trabalho não só para nós, quanto para a comunidade. E daí surgiu vários grupos, né? E eu sempre pensei, não só no trabalho de Paraná, eu sempre me preocupei com o Estado. Então, todo o meu trabalho que eu fiz como artista até hoje, eu sempre me preocupei na coletividade estadual. E teve uma época, quando eu fui secretário de Cultura em Paraná, que eu ultrapassei esses limites. Passei a também convocar a região norte, né? Nós fizemos grandes festivais com a região norte aqui em Paraná, o estado de Rondônia. Nós realizamos o primeiro festival de rock, né, do estado de Rondônia, com 53 bandas na época, bancando tudo, de estadia, alimentação e transporte. Tudo. O festival de teatro, por 2 vezes nós realizamos, que era o Festival de Teatro Coração de Rondônia, né? Por sermos o centro do estado, o símbolo oficial é a ilha, né, que é um coração. Então, o nome do festival era Festival Estadual Coração de Rondônia, né? Então, os artistas todos vinham. Tinha um kit, que era uma bolsa muito bonita, muito digna, estadia, todo mundo hospedado em hotel, com alimentação, com dignidade, com tudo. E eu pensava assim, Nobre, eu sempre me galhei as coisas em função da cultura, em função do teatro. Se eu estava lá, eu podia fazer, então vou fazer como eu gostaria que fosse para mim. Então, eu hospedava todo mundo em hotel, a comida da melhor qualidade, carro do melhor que pudesse, e tudo. Foi assim. E a coisa fluiu. Hoje, isso foi muito interessante, porque os empresários da cidade, os amigos, os artistas foram respeitados de fato. Isso é público e notório, é só perguntar para qualquer artista no estado de Rondônia que participou dos eventos da época, que eu era, então, secretário de Cultura, como foi fluído as coisas de forma respeitosa. Falhas, com certeza, tivemos, né? Porque a gente era leigo, a gente não tinha experiência de lidar com essa questão do poder público, que é complicado, é muito complicado, né? Porque a gente ser artista e, ao mesmo tempo, ser ordenador de despesa, isso é meio complicado. Se você não tiver uma equipe de fato e de direito com conhecimento da causa, a coisa desanda. Desanda porque nós não temos esse poder político de ficar barganhando, fazendo compromisso, fazendo conchave. Nós não temos isso. É toma lá da cá, não existe isso. Nós somos o que tem que ser, será. E isso é complicado, porque se você não tiver uma equipe, né, de ponta a ponta, falando a mesma língua e com conhecimento técnico e científico, a coisa não anda. E é por isso que hoje o estado de Rondônia, me desculpa aí as pessoas, que eu não quero ofender ninguém longe de mim, mas é por isso que o processo cultural em Rondônia ainda está muito lento, porque, primeiro que a maioria dos políticos, não todos, mas a sua grande maioria não acredita em nós artistas.
Até porque nós, artistas, também não se damos ao luxo do respeito. E a gente precisa que a gente se respeite o colega, que a gente se respeita o companheiro, que a gente se respeita o fazedor de cultura, que é um trabalhador como qualquer um outro. Eu cheguei aqui em julho de 2014 e tenho tentado entender e também fazer e produzir arte aqui no estado, né? E é uma dificuldade mesmo. Difícil. De compreensão, mas também de junção. Aqui a gente tentou criar um movimento, para juntar todo mundo, para brigar por direitos. Não avançamos muito. O processo da federação, e eu sei que Rondônia participou da Confenata que teve em Brasília. Eu fui tesoureiro da Confenata. Nós participamos do tesoureiro da Confenata, né? A Confenata ocorria de quanto em quanto tempo os encontros? Nós se reunimos uma vez por ano, o festival da Confenata era uma vez por ano. Mas nós diretores, a gente se falava sempre por telefone, por carta, por telex. Na verdade, a maior comunicação nossa era telex, né? Era uma parede de mais de 2 metros de comprimento, né? Que a gente mandava as nossas correspondências, ou por telegrama, né? Que o telegrama era muito caro, mas era uma rápida. Né? E o telégrafo a gente tinha que ter um jogo de cintura com as prefeituras para nos permitir a fazer isto. E aí, os artistas que tinham afinco com a administração do município conseguiam usar os telex da cidade. No meu caso aqui, eu sempre tive essa liberdade, né, esse afinco com todos eles. A gente, né, não baixava a cabeça, né, mas também a gente também dava um jeitinho e conseguia, né? O artista, quando ele consegue, né? Então, a Confenata, a gente tinha o festival, que era uma vez por ano, né? E a gente levávamos sempre um grupo escolhido por nós. Nós tínhamos o nosso festival aqui em Rondônia. Do nosso festival, a gente escolhia um grupo, o principal e o suplente, para representar o estado de Rondônia a nível nacional. Então, nós tivemos muita gente boa que participou e tudo, um espetáculo maravilhoso. Nós tivemos grandes produções no estado de Rondônia, como Chico Rei, né? E o Quando Eu Crescer, né? O Puff, o Fantasminha, de nome, a Ângela Cavalcante montou bons espetáculos, né? O Cláudio Vrena montou bons espetáculos, né? O Chicão montou muito bons espetáculos. Nós temos um grupo de artistas, alguns fazedores da cultura, que nós tivemos uma época de grandes produções em Rondônia, muito boas produções, né? E hoje eu sinto assim que ainda está, em vez de evoluir, a coisa parece que está regredindo, a falta de estímulo, de apoio aos artistas, às entidades de natureza cultural, os órgãos que ostentam o nome cultura, eles não têm. Só para avivar a memória, Rondônia é o único estado da Federação Brasileira que não tem, de fato, um plano de cultura. A Secretaria de Cultura do Estado de Rondônia, ela só funciona em Porto Velho. E olhe lá, com Flor do Maracujá, não sei o que, Boi, as escolas de samba. E esse é o trabalho que eu tenho conhecimento toda a vida. Eu desconheço quando a Secretaria de Cultura do Estado de Rondônia fez algum trabalho, principalmente aqui na minha cidade, em Paraná, com nós artistas. Eu desconheço. Então, é uma Secretaria de Cultura que tem o nome estadual, mas que ela funciona somente em Porto Velho e muito mal. Uhum. E bem mal mesmo. Que até esses grandes eventos que levam muita gente, às vezes eles não apoiam ou apoiam muito em cima da hora. Bom, falar um pouquinho agora do... vocês, o Arterial ainda produz espetáculos ou não tem produzido? Produz. Nós estamos exatamente com 1 ano e pouco que a gente não está com espetáculo. Nós não estamos com espetáculo. Nós estamos tentando aí, através da Sheila Ferreira, sim, a Sheila, a atriz Sheila Ferreira,
uma das primeiras atrizes também daqui, é filha da Vila de Rondônia, né? É filha da primeira professora de Ji-Paraná, né? E uma das poucas do estado de Rondônia, né? E falar nisso, você sabia que a primeira atriz de teatro de Rondônia era a Bibi Bartolo, daí de Porto Velho? Sim, eu encontrei um documento dela, ela ainda criança, de 1917, ela fazendo parte de um coro em um clube. Esqueci agora o nome do clube, mas eu até escrevi sobre esse processo, em 1917. A Bibi foi uma das primeiras atrizes de teatro de Rondônia, né? Da forma dela, do jeito dela, porque ela só se apresentava em casas de família autorizada pelo exército, né? Então era um teatro, assim, bem família, aquela coisa assim, não podia ultrapassar os limites, né? Você chegou a ver alguma apresentação dela? Sim, cheguei a ver. Ela já com certa idade, né, já aguçada, né, mas aquela coisa respeitosa, bonita, né, mas para o momento dela, da época, era muito importante. Hoje não seria mais, né, mas tem o valor artístico, o valor cultural. Em 80 e... Era um teatro calcado muito na palavra, muito na palavra, na retórica. Muito na palavra e no gestual. Na palavra e no gestual. Né? E com muitos padrões, né? Muitos padrões, porque na época não se permitia nem certos gestos, nem certas linguagens. Não se permitia, né? Hoje permite-se tudo. Até mandar o presidente da República tomar no cu. Antigamente, se um artista falasse isso, ele era degolado na mesma hora. Então, uma coisa que eu sempre falo, às vezes a liberdade é bom, mas nós artistas não podemos confundir a liberdade com libertinagem, né? Às vezes eu mudo muito, porque eu penso muito rápido, Nobre. Assim, até me desculpa, você pode me cortar, porque às vezes eu penso muito rápido, eu estou falando uma coisa, eu lembro de outra, porque a história é muito bonita, tem muita história, né? Aí a gente lembra, mas eu não perco meu raciocínio, não. Mas é importante isso, como a gente está trabalhando com memória, é isso mesmo, né? Vai vindo e aí você vai somando, assim, sem nenhum problema. Deixa a gente à vontade, a gente fica tranquilo para falar. Eu estou aqui conversando contigo como se você estivesse do meu lado. Parabéns! Essa conversa seria muito bom se ela fosse realmente ao vivo, mas, enfim, os tempos não estão permitindo. É verdade. O SATED, que você é um dos fundadores ou entrou nesse processo depois? Como é que foi criado? Eu fundei o SATED e eu estava na África. Por incrível que pareça, quando eu cheguei no Brasil, eu já estava com praticamente tudo pronto para fundar o SATED de Rondônia. E enfrentei muitas dificuldades, contei na época com o jornalista que também é ator e cenografista, o Solano Ferreira, né? Foi o primeiro tesoureiro do Sindicato dos Artistas. A primeira secretária do sindicato foi a atriz Sheila Ferreira. E eu fui eleito por 4 mandatos seguidos. Me afastei quando fui secretário de Cultura. O presidente era o Cláudio, e fui reeleito agora de novo, novamente, a pedido da categoria. Fui reeleito, meu mandato se eu não me engano, deve terminar em 2023. Né? Não sei se quero mais. Eu acho que já estou um pouco, já dei minha contribuição, né? Então você só ficou afastado quando foi secretário. Que época foi que você foi secretário? Fui afastado de 2001 a 2005. Eu fiquei afastado de 2001 a 2005. Na época, o presidente era o Cláudio Natal. E você disse que contaram com o apoio do SATED do Distrito Federal. Que apoio foi esse para a estrutura? O apoio foi tanto o apoio jurídico, com apoio de informação. Contei com o SATED do Distrito Federal, principalmente, com o SATED do Rio de Janeiro, com a minha amiga amável Rosa Maria Mustinho, depois o Sterpano Essessian, né? Depois contamos muito com o apoio da Lígia de Paula, a presidenta, que é a atual presidente, novamente também do SATED de São Paulo, né? E aí foi indo, e nós temos um encontro, e nós se reunimos
sempre, até hoje. Agora nós não estamos mais se reunindo nos satélites, e ninguém mais está podendo se reunir, né? Mas a gente tem esse contato. Então, o satélite de Brasília, o satélite DF, ele foi muito forte no sentido jurídico, no sentido da informação, porque nós não tínhamos informação. Assim, a informação que a gente tinha era muito pouca. Nós chegamos na época, eu tive o privilégio de sentar com Arnaldo Prieto, né, que era o ministro do Trabalho na época, no Rio de Janeiro, quando o satélite do Rio tinha feito 80 anos, e junto com o Ministério da Cultura, o satélite conseguiu levar todos nós, presidente do satélite, para o aniversário do satélite do DF. E lá foi muito bom, nós tivemos o nosso congresso durante 8 dias, né? E no final com o baile Poeira das Estrelas, que foi muito interessante esse baile, que tem um particular que depois eu lhe conto, que quase me botaram para fora desse baile, lá no Copacabana Palace. E nós ficamos todos nós hospedados no Copacabana Palace, que é um glamour. Então eu tive esse glamour sem pagar um centavo. A Lígia já não é mais presidente lá em São Paulo. Ela não é mais, agora ela saiu, ela não está mais no satélite. Mas ela está ligada no satélite ainda, ela não está como presidente. Não, se eu não me engano, a Lígia, inclusive, faleceu. Não, a Lígia não faleceu, não. Uma outra, tem 2 Lígias lá. Tem uma Lígia que é ligada, a não ser que ela falecesse agora, esse ano. Não, eu não sei, em relação ao falecimento, eu não sei, mas que ela presidente não é, porque agora é a Ana, agora é Dorberto Carvalho, o presidente, e a Ana Souto, que acho que é secretária, a primeira secretária, uma coisa assim. Sim. Mas, enfim, o satélite daqui é de 91, e tem uma coisa interessante que talvez seja é o único, não sei, é o único que talvez... 8 de janeiro de 92. A 92. 8 de janeiro de 92. É um dos poucos estados, ou talvez o único estado que a sede fica no interior, né? Essa coisa, mais uma vez, de Rondônia, o interior. Nós somos o único satélite do Brasil onde a sede principal fica no interior. Por quê? Foi uma ideia minha na época, porque Ji-Paraná, por ser o centro do estado, fica mais fácil. Se alguém lá de Cabixi, de Colorado, Espigão, de Cerejeira, Porto Velho, vinha até Ji-Paraná. E é difícil, nós sabemos que sair uma pessoa lá do interior para chegar a Porto Velho, tem gente que passa mais de 2 dias viajando. Então, foi esse motivo que ficou no centro do estado. Não sei, inclusive isso está no estatuto. A sede a sede central do satélite, ela deve permanecer aonde permanece o presidente. Então, pode ser que, futuramente, pode ser alguém de Porto Velho, de alguém de Vilhena, né, que aí muda as coisas. Mas, no momento, pelo estatuto, por tudo, permanece em Ji-Paraná por este motivo, geograficamente falando. Sim, sim. E que você mora aí, você é presidente, já que é uma questão estatutária também. Tem uma questão que apareceu para mim, conversando com outras pessoas, em relação ao satélite, na década de 90. Na Conferência de Cultura, eu até falei rapidamente contigo, que chegaram a dizer, aí é isso, quero ouvir também o outro lado, que, na verdade, o satélite foi um pouco ruim quando ele chegou. E aí se eu explicar, disseram para mim que era que o satélite cobrou muito firme a questão da profissionalização. E aí muita gente parou. Como é que você vê isso? Como é que você vê? Não é nenhuma crítica a você, na verdade. Talvez eu não. Não é uma crítica. Eu queria entender, eu quero te ouvir. Não entendi a pergunta. Eu conversei com algumas pessoas que participaram, por exemplo, do FEMUT, que era o Festival Municipal Estudantil, que teve aqui. E aí o que falaram para mim é que, na verdade, o satélite, como cobrou a profissionalização de todo mundo,
no sentido de, todo mundo agora para atuar tem que ter carteirinha e tal. Aí muita gente se viu obrigado, digamos a ir para as escolas. Como é que você vê isso? Isso não procede, não é verdade. Até porque o SATED tem um departamento de teatro amador. Nós temos dentro, assegurado no estatuto. Isso não é verdade. O que aconteceu, porque o SATED, ele é a nível de estado, e nós temos delegacias do SATED nos municípios, por exemplo, SATED PVH, SATED Delegacia de Porto Velho, SATED Delegacia Cacoal. E aí o que aconteceu? Alguns artistas oportunistas, quando tinha dinheiro do governo, ele era profissional. Quando não tinha, ele era isso. Então, ele jogava dos dois lados. E aí o SATED insurgiu contra isso. Se você é o profissional, você não tem que tirar o dinheiro do amador. Você tem que ser o amador. Você não pode tirar o dinheiro do profissional. Então, não se pode agradar a dois senhores, ou Deus ou o diabo. Então, isso aconteceu muito, inclusive, em Porto Velho. Nós tivemos, por exemplo, hoje a delegacia do SATED de Porto Velho está fechada. Eu tinha deixado lá o atestado, que é o maior documento de um artista, é o atestado de capacitação profissional. Você pode sair da faculdade de arte cênica, mas você tem que vir no SATED com seu diploma para que o SATED te ofereça, te ordene o atestado de capacitação profissional para você obter o seu registro profissional. É como a ordem dos médicos, você sai dos médicos, dos advogados, você sai da faculdade, mas tem que ir para a ordem. É a mesma coisa. Tem que mudar isso, não sou eu. Então, muda a lei, que a lei foi feita, está feita desde 78, e que é uma lei muito bonita e muito clara. Foi feita, é a única lei do Brasil que foi feita com acompanhamento direto de nós artistas. É a lei dos artistas. Então, hoje tem falhas? Com certeza tem. E muitas. Mas não é assim, da noite para o dia que a gente vai mudar. Porque para criar uma lei é muito difícil. Para mudá-la é mais complicado ainda. E aí vem os grupos, jogos de interesse. E aí o que houve em Porto Velho? Eu tinha deixado, na época, 2 atestados de capacitação profissional assinados para esta pessoa preencher o nome certo do modelo e do ator. Ele pegou isso, tirou cópia com minha assinatura e estava vendendo. A palavra certa era essa, em nome do SATED, registro profissional. Isso causou um problema muito sério. Eu tomei conhecimento, era meia-noite. Meia-noite mesmo, eu peguei um táxi, parti para Porto Velho. Fui chegar em Porto Velho, era por volta de 3h30 da madrugada. Fui direto para a delegacia de polícia, que era ali perto do Cláudio Coutinho na época. Fizemos essa queixa-crime e o processo está rolando na justiça até hoje, né? E conversamos com todo o pessoal, fizemos uma nota oficial nos jornais, em todos os jornais do Estado, explicando essa situação. Nós não tínhamos como devolver dinheiro, porque a gente não tinha pego dinheiro. A primeira coisa, daqui de Paraná, antes de chegar em Porto Velho, eu exonerei ele, porque o presidente aqui nomeia os delegados e exonera. Então, eu tinha esse poder, né? E tenho até hoje. Então, a primeira coisa que eu fiz foi exonerá-lo e tudo. Então, essa situação foi delicada, muito delicada mesmo. O problema de Porto Velho é um problema sério, muito sério, envolve muita situação, inclusive de droga, de prostituição, e nós insurgimos contra isso. E aí um grupesco de pessoas de 6, que não dá meia dúzia, não gostou de Firme Neto, porque Firme Neto não tem os olhos azuis, Firme Neto não é rico, Firme Neto não passa a mão na cabeça de ninguém, insurgiu contra mim essa atitude. Aí pegaram a estrutura do SATED de Porto Velho, com um patrimônio, na época, de 850 mil, tudo comprado com dinheiro público, e retalharam o patrimônio do SATED. Levaram mesa, computador, tudo que você pensar. Nós tínhamos uma estrutura maravilhosa em Porto Velho. E aí, junto eles, criaram um tal de SATED Municipal de Porto Velho, usando a estrutura de Porto Velho. E isso é ilegal perante a Constituição brasileira. Nós não abrimos a base sindical. Então, tão logo esse SATED,
ele não tem validade. É o que eu sempre estou cansado de explicar para os artistas, principalmente de Porto Velho. O SATED de Rondônia não abriu a base. O SATED municipal de Porto Velho não tem validade no Brasil. Eu falei para algumas pessoas, falei, gente, que estranho, nunca tinha visto um sindicato municipal. Ele pode até existir se o SATED de Rondônia fazer uma assembleia exclusivamente para isso, para abrir a base territorial. Mas nós somos tão poucos, Nobre. Nós somos tão poucos no estado de Rondônia, por que abrir a base territorial neste momento? Para o momento, não é interessante. Nós temos que unir as forças, se juntar e tudo, de que desbandar um para outro para cá, senão daqui a pouco tem um sindicato dos maquiadores, sindicato dos atores, sindicato disso, sindicato daquilo. Aí, em vez de fortalecer a categoria, enfraquece. Mas isso é muito complicado, muito difícil. Para explicar isso numa roda de muita gente, que as pessoas, elas estão preparadas para ouvir o que elas querem, e não o que a lei determina. Então, eu enfrentei muito na época, inclusive com revólver em cima da mesa. O SATED, nós tínhamos ali sede, antes de para 7 de setembro, nós tínhamos uma sede ali na Agenor Martins de Carvalho, era a sede que, na época, foi emprestado, cedido para nós de graça, pela CUT. Elas nos deram um prédio da CUT que estava abandonada, e a CUT nos cedeu por um período, e nós reformamos e tudo. Ali naquele espaço mesmo, alguns empresários de Porto Velho chegou a botar um revólver 38 em cima da mesa, dizendo, ou você assina, ou isso aqui vai assinar por você. Então, já esfregaram o revólver na minha cara, já fizeram tanta humilhação, tanta coisa, e eu, com minha sutileza, com o meu jeito de ser, conseguimos resolver tudo sem nenhum atropelo. Como é que Firme Neto vai parar no direito, na advocacia? Foi justamente por causa dos artistas. Eu sempre procurava alguma coisa para entender, meu Deus. Né? E aí eu falei, toda vez eu tinha que me consultar um colega advogado, eu tinha que fazer alguma coisa, até hoje ainda consulto. Né? E a necessidade é que faz o sapo pular e a cobra andar. E foi por isso que eu sempre gostei do direito, sempre gostei muito. Né? E aí foi por isso, por esse motivo, da necessidade em defesa de proteger os artistas de Rondônia, que me levou para a faculdade de Direito. Né? Foi esse motivo. Maravilha. Mas eu sempre... Mas você advoga hoje. Mas você advoga hoje em dia. Eu sempre falo... Para além da... Eu sempre falo, só advogo quando estou com raiva. E dificilmente eu estou com raiva. Mas, às vezes, eu ajudo alguns colegas fazendo algumas petições, algumas coisas, né? Que é de onde eu também consigo ganhar algum dinheirinho, né, Nobre? Porque se viver só de arte... E a sorte que eu tenho, graças a Deus, né, que eu sou um servidor público concursado. Eu vou me aposentar agora, estou me aposentando agora, preparando a minha aposentadoria, e quero me dedicar, eu sempre falo, vou me dedicar exclusivamente ao teatro e à safadeza. Viva! Você é servidor em qual secretaria? Da educação. Sempre fui da educação. Você é professor ou trabalha mais na burocracia? Não, eu sou professor há muitos anos, mas eu me afastei de sala de aula. Eu não estou em sala de aula. Tempo não estou em sala de aula. E não quero voltar mais. A não ser que seja assim, uma coisa rápida, corriqueira, né? Mas você está em sala de aula, eu me curvo aos professores, tenho a eles estima e muito respeito, devo tudo que eu sou hoje na minha vida aos professores que eu tive. Firme Neto, assim, conversamos algumas coisas, caso eu tenha mais algumas outras dúvidas, com certeza irei procurá-lo, mas eu queria que você fizesse aí uma avaliação. Eu estou há pouco tempo no Estado, você está há 4 décadas, mais de 4 décadas, né? Então, vivenciou todos esses altos e baixos aí.
Você tem algum posicionamento sobre... Eu vejo uma dificuldade aqui no Estado para a coisa engatar, e a história mostra altos e baixos, assim, principalmente no campo do teatro, mas parece que nas outras artes também. O que você atribui isso? Você tem alguma avaliação sobre essa dificuldade da arte engatar? Nobre, hoje o processo cultural em Rondônia é muito sério. É muito sério. E começando, primeiramente, por quem está fazendo cultura nesse estado. Está faltando, no meu leigo entendimento, uma postura, não de todos, porque toda regra tem exceção, mas de uma grande maioria dos artistas de Rondônia é culpado sobre essa situação. E depois do poder público. O poder público tem que dizer para que veio, tem que respeitar a Constituição brasileira, tem que respeitar a Constituição do Estado, e tem que fazer valer o que a lei determina. Então, é preciso, eu não sei se você lembra lá na conferência, minha maior discussão era a implantação do mapeamento geográfico de quem está fazendo cultura, quem está fazendo arte no estado de Rondônia. E até hoje isso não foi feito. E o que foi feito de forma paliativa. Isso não é o correto. Então, mais uma vez, eu volto a lembrar, não adianta colocar na frente de uma secretaria que ostenta o nome cultura, seja estadual, seja municipal, se for uma pessoa que não é da área. Ela precisa ser da área e precisa ter conhecimento técnico e científico. Não basta fazer dança, não basta ser modelo, não basta ser coreógrafo e assumir uma situação dessa. Que aí vai ficar pior do que está. Ela precisa ter um conhecimento técnico e científico para, junto com os artistas, fazer valer a sua vontade, o seu querer. Então, é uma questão que tem que ter discussão. Eu sempre propus que, no momento, quando passar essa pandemia, os artistas de Rondônia, de todas as áreas, precisam sentar e conversar. Não aquele artista que é lá da prefeitura, da Secretaria do Cultura, porque tem uma portaria. Portariado não tem vez na questão cultural, no meu entendimento. Ele apenas vai cumprir o que lá o prefeito, o governo mandou. Então, ele é uma pessoa que não tem autoridade para falar em nome dos artistas do Estado. Nós, sim, quanto fazedores da cultura popular, da cultura do povo, sem portaria, sem nada, é que temos autoridade para fazer isso. Eu vi lá na conferência de cultura em Itaquá. A maioria não eram artistas. Eram pessoas que estavam tomando conhecimento das coisas, boiando. Tinha hora que a gente tinha que ir lá na piscina, chamar o povo para votar. Então, é preciso que os órgãos entendam. Uma coisa é a pessoa portariada, que precisa ter. Tem muitos portariados decentes, corretos, que fazem um trabalho brilhante e respeitoso, e a gente tem que entender, e o poder público precisa disso sim, e tem que ter. E outra é alguém que vai porque tem que ir para preencher vaga. Tem que ir porque tem que ter coro, porque tem que ter isso. E não pode ser mais assim. Né? Tem que ter, não sei se você está conseguindo entender, uma consistência da verbação do que está fazendo. Né? Certo. É isso, precisamos sentar, conversar, entender e fazer movimentar. A questão é saber qual a função de cada um, porque, por exemplo, nós temos aí o sindicato dos músicos, o sindicato dos jornalistas, né, o sindicato dos artistas. Na federação não existe mais, acabou. Né, até porque também ela não perdeu a finalidade. Né? Com o tempo as coisas vão modernizando, perde a finalidade. Né? Hoje o mundo é jurídico, hoje o mundo está no leite, está no CD-ROM, evoluiu. Né? E o satélite, trancos e baixos, está indo. Deixa já em muita coisa, sim. Mas a culpa não é muito fácil culpar o satélite. E você, quanto artista, o que você fez? O que você contribuiu para melhorar? Né? Tem parte desse princípio. Porque muitos sentam lá e acham que o satélite é obrigado a fazer isto. E só procura o satélite quando está precisando ganhar dinheiro. Como essa situação mesmo, nós tivemos que resolver um problema de uma pessoa
que foi escolhida para ir para São Paulo, depois que passa a pandemia, mas não tinham o determinado registro. E a pessoa tem condições, mas só agora que ela se tocou, depois de mais de 30 anos, que esse registro era importante. Então é assim, o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Bom, fique à vontade agora para falar sobre o que quiser, coisa que eu não tenha perguntado, mas que você acha importante dizer. Para mim, eu sou mais de responder o que me pergunta. Eu sou mais de responder o que me pergunta. Eu queria, nesse momento, falar muita coisa, lembrar de muita situação, mas até o vídeo, a gente como ator, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa exclusivamente de teatro. Até quando a gente fica na frente de uma câmera, por muito que experiência que a gente fica meio inibido, tá? Às vezes tem hora que a memória bloqueia algumas coisas, a gente fica sem saber, será que eu posso falar isso, será que eu não posso? Eu não tenho muito esse pudor comigo, para mim, eu não... Mas, mesmo assim, tem hora que atrapalha. A gente pensa que não, mas atrapalha. É uma coisa a gente conversando pessoalmente, como nós tivemos lá em Cacoal, e outra gente aqui, numa telinha, falando e tudo, porque eu gosto de pegar nas pessoas, eu gosto de falar putaria, eu gosto de brincar, né, e tudo, mas com todo um conteúdo de decência, né, porque senão a coisa, é uma coisa que eu sempre falo aqui com os artistas, sabão que muito mexe perde o ponto. Né? E o SATED tem muita documentação, ou só os documentos do próprio SATED? Como é que é essas fotos, esses registros, esses textos que você falou aí, tem isso? Olha, o SATED tem muita documentação, muita, principalmente documentação jurídica, porque nós não cuidamos da vida individual, cultural do artista. Nós só cuidamos da vida jurídica dele. Nós não respondemos se ele é bom artista, se ele é ruim, nós não avaliamos do trabalho dele, não é isso. Nós avaliamos a questão jurídica. Quem vai dizer se ele é bom ou ruim profissional é o povo. Mas o SATED, em parceria com o Grupo Arterial, com outras entidades, nós realizamos grandes eventos, né, como o Festival de Teatro, alguns congressos, Festival de Dança, festivais de rock, de artesanato, alguns, esse que o sindicato teve parceria, nós temos documentado. Por exemplo, tem uma coisa interessante, que o SATED, na época, nós fizemos uma parceria com, na época era Teleron, né? E o primeiro cartão de telefone orelhão era com a logomarca do SATED. SATED mandou. Então, nós tivemos boas parcerias, bons momentos tivemos, e que temos que resgatar tudo isso e voltar de novo. Então, nesse momento é que eu convoco todos os artistas. Se você está achando prejudicado e tudo, outro dia mesmo ligou um rapaz de Porto Velho para mim, me esculhambando, eu nem conhecia ele, nem ele me conhecia, que o SATED era uma merda, que só queria ganhar dinheiro, não sei o quê. Aí nós fomos conversando, ele entendeu que ele era o culpado. Que não era bem assim, da forma que ele pensava. Sim. Então, porque muita gente são empreendada pelas coisas. Antes de tomar conhecimento dos fatos, já começa a fazer crítica, acredita no que eu... Porque aquilo eu ouvi dizer, me falaram, me disseram, isso não existe. A gente não pode, nós quanto artista, quanto seres pensantes, quanto fazedores da cultura, nós não podemos viver em função, me disseram, me contaram, me falaram. Isso não existe, isso é coisa de leigo, isso é coisa de gente que está precisando de um choque térmico e entender que de onde parte os princípios, onde começa, quais são os valores que tem que ser seguido. E o conhecimento de causa é muito importante. É muito importante. Eu sempre falo, eu sou deverasmente a favor de quem está começando. Com falhas, com erros, eu sou a favor, porque é preciso que alguém venha com novas energias. Só aprende errando, só tem experiência quem tem coragem de errar. Então é preciso que venha com essa coragem, com essa atitude, porque hoje eu estou presidente do sindicato,
amanhã eu posso não estar. E daí como vai ficar? Então é preciso que essa moçada, esse povo que tem toda uma garra, que está disposto ainda a ser apanhado pela polícia, que venha juntar com a gente, né? Porque a velharada, a gente, todo ser humano, como qualquer objeto, tem seu prazo de validade, né? As coisas têm seu tempo, tudo tem seu tempo, tem sua época, tem seu momento. Então é necessário que as pessoas venham somar, dividir. Eu sempre falo, eu sou de multiplicar, dividir para depois somar. Porque a gente multiplica, né? E assim. E o estado de Rondônia, Nobre, é um estado, se for comparar com os outros estados da Federação Brasileira, nós somos um estado ainda muito carente. Agora mesmo, eu faço parte da CNPDC, né, que é a Comissão Nacional dos Artistas, do qual eu represento o estado de Rondônia. E nós estamos em conferência todo sábado. A gente tem uma conferência, a gente fica 3 horas, o Brasil todo, discutindo sobre o processo. Então, algumas coisas nós já tomamos atitude, como a lei de emergência cultural, né? Algumas coisas nós estamos conseguindo, através do poder público federal, nós estamos conseguindo, né? Então, é preciso que as pessoas entendam que não basta a gente fazer apenas no trabalho da gente tem que participar da questão política cultural, a gente tem que participar para que as coisas aconteçam, porque esse medo que a maioria dos artistas de Rondônia tem, alguns porque já está cansado, de tanto bater na mesma tecla, como eu, como tantos outros, né, tem hora que a gente fica, deixa o barco rolar, mas a gente não pode entregar a canoa para qualquer um, tem isso, porque senão depois vai vir contra a gente mesmo, né, um oportunista, qualquer um. Eu sempre falo para os artistas de Rondônia, vamos ficar atentos, porque a qualquer momento eu saio do satélite, tem um cara, um oportunista qualquer do Rio, de São Paulo, qualquer lugar, aposta-se de Rondônia, ele é artista, registrado e tudo, e toma conta do satélite de Rondônia e está acabado. E daí? Há mais de 8 anos, o valor do registro do satélite de Rondônia é o mesmo. Enquanto São Paulo, Rio vale ouro, Rondônia é apenas R$ 432 por função. E muita gente ainda acha caríssimo, né? Eu sempre briguei, vamos manter esse valor até que a categoria tenha consciência, meu Deus. O satélite, há 4 anos atrás, nós tivemos o nosso congresso em Belo Horizonte, e eu fui questionado por isso. Queria igualar o preço do atestado a nível nacional. Eu me surgi contra, falei, de maneira nenhuma. Enquanto o Rio e São Paulo vive da contribuição dos contratos da Globo, disso e disso, de filme e tudo, Rondônia não produz filme, Rondônia não produz novela para sustentar o sindicato. O Rio, São Paulo e Brasília é muito fácil, Rondônia não. Nós aqui devemos, quando bem um artista quer pagar a sua contribuição, quando acontece de entrar um registro, é dessa forma. Então as pessoas, elas não entendem que a produção do artista tem vários fatores, vários momentos. Por exemplo, a produção da Globo no Rio de Janeiro é muito forte. O satélite é um satélite rico. Por quê? Porque tem N artistas, cenográfico, cabeleireiro, maquiador, contra-regra, eletricista, e tantos outros que paga a contribuição sindical, cai direto no satélite. Paga a contribuição como associado. Brasília recebe muitos grupos internacionais. E pela lei brasileira, pela legislação brasileira e internacional, qualquer companhia, qualquer grupo de artistas que venha ao Brasil, antes de chegar no Brasil, tem que depositar 30% do valor na conta da instituição. Nós em Rondônia não temos isso. Agora, há poucos dias é que nós temos um teatro com certa decência em Porto Velho. Temos um em Ariquemes que está só há quase 30 anos para inaugurar. É os únicos lugares, porque os outros todos não existe teatro. Existem auditórios mal feitos que o poder público dá nome de teatro. Porque o único teatro com certa decência é Porto Velho e esse agora de Ariquemes. O resto tudo é teatro
é auditório mal feito. A palavra certa é essa. Né? Então, nós não recebemos, o interior não recebe grandes produções. Você está entendendo? Que essas produções que viriam de fora é que poderia fortalecer os artistas de Rondônia. Nós não temos, mentira de quem disser, que a função do satélite é prejudicar quem está começando. Pelo contrário, nós estamos de portas abertas, de coração aberto, para ajudar quem está começando. Essa é a verdade. Maravilha, Firminete. Foi muito bom conversar contigo. Espero que a gente possa, depois dessa loucura toda, tomarmos uma cerveja juntos. E com certeza, Lindinho. Olha, sozinho tomando a minha, que tristeza. Eu queria tanto que você estivesse aqui pessoalmente, né, meu nobre? Mas a vida é assim. Eu espero que isso termine o quanto antes, né? Sim. Estamos num momento difícil, mas vai passar. Principalmente para nós artistas. Eu agora, nobre, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou num projeto, atualmente, então, contando com o apoio de alguns empresários, de alguns artistas de Rondônia, com alguns artistas de fora de Rondônia, de fora do Brasil, que é Cultura na Pandemia. Eu estou pintando umas obras de artes, né, e fazendo algumas máscaras, e no final nós vamos fazer uma exposição online e depois um leilão online, arrecadar esse dinheiro para ajudar os artistas, não só de Paraná, como de Rondônia, que está em necessidade, que está passando por um momento delicado. Então, eu vou te mostrar algumas coisas que está pronto aqui. Né? Não sei se você está vendo. Estou vendo. Uau, vários quadros já. Eu já pintei em torno já de 22 quadros. Aqui está as máscaras, não sei se você está vendo. Sim. E algumas coisas que estão lá para dentro. Né? Então, na época, eu vou te mandar, quando for o leilão, vou te mandar, se você puder divulgar e tudo, que é um dinheiro exclusivamente, não é para mim, né? Que, querendo, não ganho bem, mas o que eu ganho é para mim manter essa situação no momento, né? Não, eu fico dentro de casa, 24 horas eu pintando, esculpindo, fazendo o que eu posso para ajudar os artistas. Essa é a minha parcela de contribuição que eu quero dar, não só para os artistas de Rondônia, de Paraná, como do estado de Rondônia. Se, inclusive, se você souber algum artista que está passando por necessidade, você me passa o nome, o contato, para na época a gente ver o que é que a gente pode fazer. Maravilha. Tá bom? Tá, sim. E para você... E para você, meu nobre, parabéns por esse objetivo, por essa criatividade, por esse interesse de querer concretizar em documentos as questões da cultura de Rondônia, que precisa, urgentemente, porque muitos bons artistas, os que não foram embora deste planeta, foram embora desta terra, dessa cidade, desse estado. Então, as coisas estão se perdendo, estão ali ativos. Então, qualquer pessoa pode, a qualquer momento, fazer um livro, dizer que é isso, com inverdades, com mentiras, né? E a gente sabe que a palavra, depois de escrita, para desfazê-la é muito complicado. Mas, pessoalmente, e eu vou lhe contar alguns fatos, citar alguns nomes do processo cultural de Rondônia, tão sério que você não imagina. Coisa assim, escrabosa, complicada, principalmente de Porto Velho. Certo? Muita coisa séria que um dia nós vamos pessoalmente conversar. Eu, sinceramente, eu estou batendo um papo contigo, gostei. Né? Desculpa, palavreado, desculpa a minha forma de ser, né? Mas eu sou esse mesmo, né? Como eu disse pro povo, esta humilde senadora que nunca teve poder nenhum, a não ser o poder de extravasar as nossas emoções, pois artistas do nosso tempo é o que somos, sem nenhum viver genuflexo, não querendo humilhar ninguém, apenas o nosso direito de ser o que somos. Maravilha, querido, fique bem, saúde para nós nesse tempo, que possamos atravessar esse momento difícil e com certeza ainda vamos nos ver bastante ainda. Com certeza. Sinta-se amado na alma. Um beijo. Um beijo. Valeu. Okay.